Amém. Amém. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu, enfim, em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem lhe será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado, ou seja, de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois de verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso? Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Amém? Meninos, podem me ajudar aqui? Irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quem aqui já conhece a parábola do semeador? Dá um glória a Deus bem alto. Amém. Essa é uma igreja que entende bem da palavra. Eu mesmo já preguei nesse texto muitas vezes. Para vocês terem uma ideia, antes de sair de casa, eu perguntei para o meu filho o que era a parábola do semeador, e tanto ele quanto ela, eu tenho 3, né? Um é bebê, o de 7 e a de 5, me contaram a parábola certinho, do jeito que tem que ser. E eu pedi para os meninos me auxiliarem aqui, porque eu quero que seja bem didático. As imagens são um pouco pequenas, né? Mas eu acredito que dá para o pessoal que está lá de longe ver. A ideia é que seja só um ícone mesmo. Eu prefiro que não seja um data show, para que eu consiga me movimentar um pouco aqui, espacialmente. Podem juntar as cadeiras, para ficar mais fácil para a câmera pegar. Irmãos, essa parábola é muito importante para a gente. E quando eu estava orando por esse momento,
A minha oração não é só que a gente soubesse o que Jesus disse um dia, é que a gente escutasse o que Ele está dizendo. Existe uma diferença entre você saber o que Jesus disse lá atrás e aquilo que Ele está falando para você hoje. Isso é algo muito precioso. E meus irmãos, cada vez que eu olho para essa parábola, uma coisa incomoda o meu coração. E eu quero que você saia daqui incomodado hoje. Eu preciso que você saia daqui incomodado hoje com aquilo que você vai ouvir. E o que você vai ouvir? Basicamente o que Jesus ensinou. Ele ensinava na forma de parábolas, porque ao mesmo tempo que isso tem um poder didático muito grande, era uma maneira de falar em código. Vocês já conversaram alguns assuntos perto de criança que criança não pode saber? As crianças estão ali pensando, existe isso? Né? Tem criança que é muito esperta, consegue pegar. Mas os adultos, às vezes, vão lá e falam uma coisa sem citar nomes, e falam de tal maneira que o outro adulto entenda. Mas as crianças ali não peguem. As parábolas, Jesus explica, era mais ou menos assim, não era para todo mundo. Tinha gente que não era para ouvir mesmo, gente de má vontade, gente de coração fechado, que se tornaram cegos e surdos espiritualmente. Que você não seja essa pessoa nessa noite. Que você seja atingido e abalado pela palavra de Jesus. Que você entenda o que Ele está dizendo para você hoje. A parábola é uma história para ensinar algo, algum conteúdo. E ela tem vários símbolos. E a gente se encontra nessa parábola nas três partes. Porque o texto diz que um semeador saiu a semear, ele jogou a semente em vários tipos de terra. E o objetivo é que crescesse uma planta. Você pode olhar para essa parábola se vendo como semeador. Você pode olhar para essa parábola ao mesmo tempo se vendo como uma terra. E ao mesmo tempo você pode olhar para essa parábola se vendo como uma planta. Então o semeador saiu a semear. E o que é essa semente? Essa semente é a palavra de Deus. É o evangelho do reino de Deus. E olha só o que aconteceu aqui. Uma semente caiu na beira do caminho, e as aves do céu, escolhi uma ave bem sinistra para botar aqui, tá? Vieram e comeram a semente que estava plantada no coração. Sabe por que eu botei aqui? Botei lá no Google, corvo. Porque essa ave representa Satanás. Existem pessoas que ouvem o evangelho, mas o texto diz, o próprio Jesus explica a parábola depois, que tem gente que não entende direito. E você sabe que é essa sensação que eu tenho com muita gente, que eu prego a mesma coisa tantas e tantas vezes. Eles não entendem o evangelho. E no fim das contas, eles estão aqui por algum motivo de prática religiosa. Eu estou aqui correndo atrás da minha bênção, eu estou aqui para conseguir um casamento, eu estou aqui por qualquer coisa. Mas não entendeu ainda que se não nascer de novo, vai para o inferno. Se você não se arrepender dos seus pecados, mudar a sua vida, se voltar para Jesus, deixar Ele ser Senhor sobre a sua vida, você não entra no reino de Deus. E tristemente, meus irmãos, eu tenho conhecido muita gente, algumas delas eu mesmo batizei, e que nunca entenderam. E sabe o que acontece? A palavra está lá semeada, a nossa esperança é que um dia plante, mas o Satanás, com muita facilidade, come a semente que foi plantada. Qualquer youtuber com argumentação fajuta, qualquer filósofo de botequim, convence a pessoa a se voltar e abandonar a sua fé. E essa pessoa nunca chega a ser um crente de verdade. Nunca nasce de novo. E aqui nós temos o segundo tipo de terra. E que terra é essa? É uma terra que tem muita pedra, é uma terra rasa. E aí a semente chega lá, e o que acontece com essa semente? Na hora que começa a nascer, o sol aparece, esquenta, e a raiz faz o quê? Não tem raiz, está muita pedra ali, não conseguiu se aprofundar, morre, seca. E Jesus fala a respeito disso. São pessoas
que quando a coisa aperta, que está seguindo a Jesus, e vem perseguição e sofrimento por causa do Evangelho, essas pessoas não têm raiz em si mesmas, e elas abandonam a fé. Será que tem alguém aqui que não tem raiz em si mesma? Vou dar um exemplo. Tem pessoa que não consegue sustentar uma decisão, que vira e fala, eu vou fazer tal coisa, chega amanhã já mudou de ideia. O Evangelho não é para gente frouxa. O Evangelho não é para gente que não tem raiz. Pastor, está sendo muito duro. Irmãos, quando eu sento com alguém que eu identifico isso, eu falo para a pessoa, meu irmão, o seu problema é que você não tem raiz em si mesmo. Você precisa ser alguém capaz de sustentar suas decisões, de falar, a partir de hoje, eu sigo a Jesus e aconteça o que acontecer, eu mantenho isso. Porque tem gente que é fiel a um time de futebol, tem gente que é fiel ao seu político de estimação, mas não é fiel ao Evangelho que diz que segue. E quando percebe que a porta é estreita, vai lá e anda pela porta larga, porque é mais fácil. Eu gosto de dar um exemplo do meu sogro, no dia que parou de fumar. Irmãos, parar de fumar é um negócio muito difícil. Eu tenho um tio que ele fala que é mais fácil a pessoa se livrar da cocaína do que do cigarro. De tão violento que é o apego que a pessoa tem, psicológico, emocional e químico com aquele treco. Meu sogro, ele fumava, e um dia ele virou e falou assim, a partir de hoje não fumo mais. Sabe o que aconteceu? Nunca mais fumou. Você sabe o que é isso? Tomou uma decisão, manteve a decisão, simples assim. Mas a gente vive numa geração que cada vez mais as pessoas estão desorganizadas, com a alma mimada, cada dia faz o que dá na telha, não se tem disciplina, não tem raiz em si mesma, qualquer coisa arranca. Então quando chega e que vê que realmente o Evangelho é porta estreita, não dá para viver o Evangelho com vida de mentira, não dá para viver o Evangelho frequentando certos ambientes, não dá para viver o Evangelho usando certas coisas, contaminando os seus olhos. O que essas pessoas fazem? Pequenas concessões, daqui a pouco já largaram tudo. Secaram. Aquela plantinha que recebeu o Evangelho com alegria, que veio à frente no domingo chorando, dizendo, eu quero Jesus. De repente, o que aconteceu? É um não crente, é um desviado. É alguém que você olha e fala assim, não é possível que essa pessoa foi crente um dia. Porque não sustenta as suas decisões, não tem raiz para tomar uma decisão e seguir aquilo que tomou. E aqui nós temos outros dois tipos de terra. Uma que tinha espinho. E essa pessoa recebeu o Evangelho e olha, conseguiu ter raiz. E olha, conseguiu crescer. E essa daqui também. Essa aqui caiu numa terra boa, sem espinho. As duas cresceram, faltou aqui uma plantinha no meio, mas tá só para você lembrar que é a terra com espinho, tá bom? Só que essas duas plantas, elas têm uma diferença. Jesus explicou que essa daqui está sufocada pelos espinhos. E o que acontece com ela? Não frutifica. Ela não frutifica por causa dos espinhos. Não quer dizer que ela não seja um crente, tá? Tá igual aqueles professores com a régua no quadro, né? Aproveitar em poucos dias, meus irmãos, aqui uns dias eu estou liberto desse negócio aqui. Esse daqui é crente. As dificuldades da vida não estão interferindo nele no sentido de perseguição e coisas desse tipo, mas tem alguma coisa sufocando ele, porque o que ele devia estar era desse jeito aqui. E como é que está esse aqui? Uma sementinha caiu no chão e agora ele está produzindo 100 sementes, 100 para 1, 60 sementes, 30 sementes. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu olho que uma planta saudável aqui nessa parábola, ela produz 30, 60 e 100, eu não quero ser o do 30. Eu também não quero ser o do 60.
eu quero ser pelo menos o do 100. Mas a verdade é que a maioria de nós se contenta em ser isso daqui. E é simples de entender, é só você olhar para a sua vida. Quando você chegar no céu, você vai poder olhar para trás e dizer assim, rapaz, aqui tem 30 cabeças que estão aqui por minha causa. Agora vamos parar um pouquinho de falar da terra e vamos falar de você como planta, né? O que acontece? O que são esses espinhos? Você conhece a parábola, mas é bom eu repetir. Nem todo mundo sabe de cor, não é? O que está sufocando? São duas coisas que estão sufocando a vida desse crente. Os cuidados desse mundo, as preocupações com esse mundo e a vontade de ficar rico. E a vontade de ter mais dinheiro. Irmãos, são duas coisas que fazem parte da vida da gente. É errado você querer melhorar a sua condição financeira? Não. A princípio, não. Você entrar numa doideira aí de querer ficar rico, sim. Isso é perigoso. Mas você simplesmente querer subir de vida, melhorar o seu estado, isso não é errado. Quando é que isso se torna errado? Quando começa a sufocar você. Pastor, como é que eu sei se isso está me sufocando? É simples, tem isso na sua vida? É só olhar quantos frutos você está dando. Ah, pastor, mas fruto, aí não é só pessoas que a gente ganha para Jesus. Fruto tem a ver com a nossa transformação, com o nosso caráter. É verdade, em muitos textos da Bíblia. A gente vai ouvir sobre frutos de arrependimento, mas aqui nesse texto, Jesus está falando de reprodução. De uma semente que recebeu a palavra, não é? Uma terra que recebeu a palavra, e agora aquilo é multiplicado para outros lugares, outros ambientes, outras plantas. Então é fácil de saber como é que os cuidados desse mundo têm sufocado você, irmãos. Todos nós estamos vulneráveis a isso. Vamos puxar para um exemplo, para algo que está nos consumindo nesses dias. A preocupação com a política do país onde nós estamos vivendo hoje. Eu tiro por mim, eu vou dormir preocupado, pensando, não quero pensar nessas coisas, já estou pensando. Eu acordo angustiado já pensando nessas coisas, meus irmãos. Tem gente que está tão angustiada, é claro, tem várias pessoas que faltaram por muitos motivos, eu não quero aqui lançar julgamento precipitado sobre a vida de ninguém, mas eu sei. Tem gente que não veio hoje porque está terrivelmente angustiado e não tem nem cabeça para cultuar a Deus. Cuidados desse mundo. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes, pelo contrário, são importantes, mas a partir do momento que isso se torna o centro da sua vida, o que acontece com você é que você vira isso aqui, ó, uma planta que não produz. Uma planta que não produz. Pastor, mas será que eu estou desse jeito? Será que eu estou trabalhando, tão preocupado com as coisas da minha vida, que eu estou uma planta sufocada? É só olhar para os seus frutos. Olha para a estação espiritual onde nós estamos, que é uma estação frutífera. Os campos estão brancos para a ceifa. Você está produzindo? Você é alguém que realmente produz 100 por 1, 60 ou 30? Aí você tem a resposta. Se tem preocupações dessa vida sendo mais importantes que a sua dedicação ao reino de Deus. Eu falei da terra, eu falei da planta, mas eu quero falar sobre o semeador. Uma planta, para estar dessa maneira, presta atenção, Satanás não conseguiu comer, está guardado. O texto diz, Jesus falou, que ele compreendeu a mensagem, ele entendeu o evangelho. Ele teve raiz, ele tomou uma decisão séria mesmo, para a vida toda. E olha, nada nesse mundo está conseguindo sufocar o fogo desse irmão, dessa planta que está aqui. Essa pessoa aqui se torna um semeador.
E um semeador saiu a semear. Presta atenção nisso, você que quer ganhar almas, entenda, você sai para semear. Pastor, mas eu não sou um missionário, eu não sou um pastor. Entenda, você é um missionário porque você tem uma missão. Você pode não ser um missionário de tempo integral, alguém que foi mandado para outra terra. Tem algumas igrejas que têm matado um pouco o significado dessa palavra. Vocês sabiam que tem igreja que as pessoas vão subindo de cargo? Tipo no exército, recruta, soldado, cabo, sargento, não tem? A pessoa vira agora eu fui elevado a evangelista. Agora eu fui elevado a missionário. Nunca foi num campo missionário, nunca fez missões na vida. Mas tem um título. E não sabe o que é isso. Biblicamente falando, meus irmãos, todos nós recebemos a missão. Quem é crente quer salvar, quem foi salvo quer salvar. Você tem esse desejo no coração de alcançar pessoas perdidas. Deixa eu falar para você, os campos estão brancos para a ceifa. Tem muita gente com sede de Deus. Tem muita gente desejando a palavra. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite querendo receber algo que vai transformar as suas vidas. Não é ficando na sua que isso vai acontecer. Um semeador saiu a semear. E olha que legal, ele sai semeando em todo tipo de terra. A responsabilidade de converter não é dele. Ah, mas a pessoa aqui não está nem entendendo direito, joga semente. Ah, mas essa pessoa difícil, não quer nada com nada, joga semente. Esse aqui só quer saber correr atrás de coisas materiais, largou o ministério, largou tudo para ficar agora só trabalhando, lança semente. Esse aqui já recebeu, lança também, que ele vai aprender e vai lançar mais. Lança semente, é para todo mundo. Eu não estou falando com isso que você deve ser um crente chato, inconveniente. Eu conheci pessoas assim, que incomodam os outros no pretexto de fazer um prosélito. Não de transmitir o amor de Jesus, de fazer com que alguém entenda o Evangelho, mas para ser chato e cumprir o seu papel religiosamente. Não é disso que eu estou falando. Eu quero que você olhe para o exemplo máximo do semeador aqui nessa parábola. Vocês viram como essa história começou? Jesus saiu de casa, foi para a beira da praia e se juntou ali uma multidão ao redor dele. Aí Jesus sobe num barco e ele senta, e o povo fica todo em pé na areia. E Jesus, embora ele seja extremamente didático no sentido de contar algo bem sistematizado, com símbolos, uma parábola é algo muito criativo, didaticamente falando, ele não é fácil. O que eu estou querendo dizer com isso? Jesus não estava facilitando as coisas. Jesus não estava dando um murro em ponta de faca atrás de gente que não queria ouvir o Evangelho. Jesus não estava entregando pérolas aos porcos. Jesus tinha algo tão especial e verdadeiro nele, que as pessoas vinham atrás. A gente hoje faz um esforço muito grande para que os outros prestem atenção em nós. E estratégias para a gente chegar nas pessoas, e não tem nada de errado nisso, mas eu quero que você veja o que Jesus fez. Ele sentou, ele não ficou em pé, ele não foi para um palanque, ele sentou num barco. O povo que queria ouvir, não estava ali simplesmente por conta de milagre, meus irmãos. Não era um momento de milagre, foi um momento longo de ensino, puramente ensino. E eles estavam ali em pé, meus irmãos, na areia da praia, por muito tempo, escutando o que Jesus estava dizendo. E como eu disse, Jesus ainda dificultava um pouco, ainda falava em código, porque não era para todo mundo. E mesmo assim, as multidões estavam ao redor dele. Ele não era um cara chato. Ele não era uma mala sem alça que, ai, de novo já vem esse chato falar esses negócios aí. Ele carregava algo de tão especial que as pessoas queriam ouvi-lo falando. E você, semeador, você quer realmente semear
e ver seu fruto surgir, frutos saudáveis, qualquer tipo de fruto. Como eu disse aqui, a gente semeia em todas as regiões. Carregue aquilo que Jesus carregava, que Jesus carrega. Não seja uma mala sem alça. Seja alguém que vive o que prega. Você fala, Jesus transforma, mas não está transformando a sua vida. Primeiro, vai ver o que tem de errado. Jesus liberta disso, e você é escravo de um monte de coisa. Para tudo. Vai primeiro tirar a trave do seu olho. Porque senão você vai ser mais um falso semeador. Você vai estar achando que está semeando a semente, mas você está semeando o joio, a semente do inimigo. Eu quero que você se incomode nessa noite. Eu comecei a mensagem dizendo isso, e o incômodo é esse aqui. Eu sou essa pessoa. Alguém saudável produz, e produz a quanto? 100, 60 e 30. A pergunta é, meu amado irmão, minha amada irmã, isso se parece com você? Sinceramente, por mais crente que você seja, por mais sincero que você seja, por mais devoto que você seja, por mais disciplinado na sua vida espiritual que você seja, essa é a pergunta inconveniente. Você é essa planta aqui? Porque senão eu tenho que te dizer que muito provavelmente, se você é uma planta, se você não reprovou nas 2 primeiras etapas aqui, você está sendo sufocado. Pastor, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo no passado, eu já fui um crente que teve célula, que evangelizava, que fazia aquilo. Estou interessado na feijoada que você comeu ano passado, você está alimentado hoje. Como é a sua vida hoje? Você está infrutífero. Você é alguém que realmente é um servo de Deus, mas é um servo infrutífero. Muito provavelmente, meus irmãos, tem alguma coisa sufocando você. É hora de você identificar os espinhos na sua vida, se arrepender e voltar às primeiras obras. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Num organismo chamado igreja, você tem muitas oportunidades de produzir, de ser um missionário. Tem gente sendo um missionário no trabalho com as crianças, tem gente sendo um missionário no rua, em tantos ministérios que a igreja tem, ministério de jovens, ministério de oração, orando por conversão, são tantas oportunidades, mas entenda, onde você passar. Pastor Osias estava na UTI, na hora que conseguiu sair da cama um pouquinho, foi de leito em leito orando pelos doentes, pregando o evangelho. Parar de dar spoiler, senão ele vai brigar comigo, ele vai dar o testemunho no outro domingo. É sobre isso, meus irmãos. O semeador saiu a semear, e saiu jogando semente em tudo que é terra. Vamos orar? Meu Pai, onde estão os espinhos que têm sufocado o teu povo? Paixões têm ardido em nosso coração, que não são a paixão pelo Senhor. O que tem acontecido, meu Deus, o que tem sufocado a frutificação do teu povo? Nós não aceitamos, meu Pai, ser aquele que não gera fruto nenhum, sabendo que uma planta saudável pode produzir até 100. Meu Deus, arranca de nós esses espinhos, mesmo que isso venha doer, mesmo que isso venha nos espetar,
Mesmo que isso venha trazer um tempo de cicatrização, mas nós não aceitamos, meu Deus, sermos infrutíferos de forma alguma. Começa a tirar, meu Pai, nesse início de semana, já vai mostrando para a gente o que tem roubado o nosso coração, o que tem feito com que a gente seja infrutífero, meu Deus. E que essa igreja, meu Pai, cada um de nós, produza não simplesmente a 30 ou 60, mas que produza no máximo e que o Teu nome seja glorificado sobre todo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Apenas relembrando aí a programação